E aí, galera, eu sou o Jonathan. Hi guys, eu sou o Diego e esse é mais um episódio de Versão Estendida, seu podcast semanal sobre cultura nerd, cultura geek, cultura pop, sobre assuntos filosóficos, de cunho social e tudo mais que a gente conseguir debater ao longo da nossa conversa. Hoje, especificamente, a gente vai mudar um pouco o programa, já que nos nossos últimos 3 episódios a gente estabeleceu como base a crítica de coisas que não foram tão positivas ou que foram controversas, e nós apoiamos essa controvérsia de alguma maneira. Mas nesse caso, nós decidimos falar sobre dois filmes que dividiram plateias, críticos e até mesmo amigos, mas que no meu caso e do Jonathan nos uniram de alguma maneira, já que nós dois adoramos esses dois filmes, A Era de Ultron e Os Últimos Jedi, que são continuações ousadas, com propostas fortes, mas que pagaram o preço pela sua ousadia. E desde já você pode contar pra gente qual filme você defende com unhas e dentes e qual, na sua opinião, nem deveria ter existido. Você pode contar lá no nosso Instagram, @versãoestendida.podcast, vai ter um post dedicado a esse episódio, ou então aqui mesmo no Spotify, ou se você estiver ouvindo no YouTube Music, só ir na aba de comentários e deixar a sua opinião pra gente. E o primeiro filme que nós vamos colocar aqui na categoria não é um consenso geral, nem todos gostam, mas nós vamos defender com unhas e dentes, é Vingadores, A Era de Ultron, que carinhosamente a gente chama de fim de semana de Ultron. Porque é o que a gente já falou aqui em outros episódios, né? A gente pode gostar de algo, pode defender, sabendo que aquilo não é perfeito, mas hoje a gente vai convencer você que está ouvindo que vale muito a pena assistir a Era de Ultron, caso você não tenha assistido, mas aí você vai receber alguns spoilers aqui. E se você já assistiu, não gosta ou então acha um filme muito ruim, vamos te dar alguns argumentos do contrário. Vingadores: A Era de Ultron é o segundo filme da franquia Vingadores. Ele vem logo após o sucesso estrondoso do primeiro filme, aquele que reúne a equipe, eles lutam contra o Loki, a invasão alienígena, e aí você tem alguns filmes da Marvel nesse meio tempo, e vem aí a Era de Ultron. O filme já começa no meio da ação, a equipe está ali lutando contra a Hydra para recuperar o cetro do Loki que foi roubado, e a gente já pega o filme nesse início lá em cima. Apesar de começar nesse ritmo acelerado, o filme tem alguns percalços ali no que diz respeito à edição e ao ritmo do próprio filme, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nós podemos dizer que esse é o primeiro grande filme da Marvel, justamente por se tratar do filme dos Vingadores, que sente o peso de ter a engrenagem do universo Marvel girando dentro do seu enredo. Então você tem uma história a ser contada ali, uma história com começo, meio e fim, mas entre as camadas dessa história você precisa inserir elementos que vão ser usados depois, você precisa alinhar elementos que já foram inseridos em outros filmes. Então, esse filme acaba lutando para ter dois enredos dentro dele. E, particularmente, eu acho que tudo que a crítica traz de negativo nesse filme e o que alguns fãs também trazem gira em torno desse elemento, dele ter que fazer um malabarismo para poder equilibrar a sua história e a história do universo Marvel. Uma das coisas que no comecinho já me pega um pouco é, por exemplo, a relação da Viúva Negra com o Hulk. A gente tem uma relação já bem estabelecida, e se você ignorar a existência de qualquer outro filme da Marvel, é uma relação muito legal desenvolvida nesse filme. Só que ela vem de lugar nenhum, porque para quem estava acompanhando os filmes da Marvel, a Viúva Negra, além de não ter nenhum relacionamento amoroso, não está flertando com o Bruce Banner, ela já vinha de um leve flerte com o Capitão América, porque é uma mulher livre, né? Está aí pronta para ofertar com qualquer um e fazer valer o seu nome de Viúva Negra. Mas essa relação dos dois é colocada nesse filme e fica perdida dentro do universo da Marvel. Outro elemento é você ter que inserir personagens nesse filme. Você insere o Wakanda, você começa a fazer as referências ao Wakanda, e você tem que inserir a Feiticeira Escarlate e o Pietro. Pietro fica pelo meio do caminho, né? É inserido e retirado, assim como ele é rápido. Então, são muitos elementos do universo Marvel batalhando contra o enredo desse filme. Você sente isso também, Diego? Essa questão do filme estar lutando com dois enredos? Sinto sim. Eu sinto que não só essa questão de estar lutando contra dois enredos, como eu sinto que ele está lutando contra o próprio enredo. Ele tem uma história muito bem contada, de início, meio e fim, que sofre o peso de ter que ser
uma história que não pode ser o início, meio e fim dela mesma, porque ela tem que ser o meio de um outro universo. Ela tem que ser o caminho para que a Marvel continue apostando em outros filmes e outras histórias e assim sucessivamente. Você mencionou a inserção de personagens, né? Como a Wanda, o Pietro. Existem outros personagens que vão entrando nesse processo. O próprio Visão, que vai ser muito importante por ser criado como uma das Joias do Infinito, o próprio enredo da Joia do Infinito, que vai ser levantada nesse filme e descartada durante a fase 3 quase toda, até eventualmente Vingadores Guerra Infinita. Você tem todo esse peso que eventualmente dificulta o processo como o qual o filme se estabelece. E aí nós temos um roteiro que ele propõe uma narrativa que já começa para a gente de maneira estranha. Ok, a gente pode entender que existe uma elipse narrativa ali, mas em nenhum momento foi explicado para a gente como que a Hydra tomou conta do cetro do Loki. Isso só vai ser explicado futuramente no Vingadores Ultimato, quando eles fazem aquela revisita a momentos específicos do universo Marvel. Então, nós temos esse primeiro problema, que sente o peso de ter que contar essa história, ter que amarrar as histórias dos outros 4 filmes, que é Homem de Ferro 2 e 3, Capitão América e Thor 2, dentro dessa narrativa e ainda assim desenvolver os personagens que não ganharam o próprio espaço dentro dos próprios filmes, que seria a Viúva Negra, seria o Gavião Arqueiro e seria o próprio Hulk, né? Ai, tô morrendo. Termina o Então, episódio, morre depois. obrigado. Aí no final eu coloco, in memória. Em memória, em memória. Então eu acho que ele sente bastante, como você mencionou e como eu reiterei, essa questão de ser o filho do meio do universo, sabe? E aí existe uma metáfora que eu gosto muito, que as pessoas, que eu vou utilizar para defender episódio 8 e o fim de semana de Ultron, né? Que é o seguinte: as pessoas sempre esquecem o filho do meio, porque o filho do meio é aquele que perdeu a coroa e virou um número. Mas na época que ele saiu, ele resultou sim num frisson necessário que a Marvel precisava para dar continuidade ao filme da ideia dos Vingadores, a sequência do universo cinematográfico Marvel. Se a gente parar para pensar, com todas as dificuldades que ele teve e com todos esses problemas que a gente está apresentando aqui, faz dele uma joia muito mal compreendida, porque ele que estabelece tudo que a gente entende hoje como a Fórmula Marvel, porque ele consolida a segunda fase e a primeira fase ainda não tinha uma fórmula. A primeira fase ela era isolada. Cada um dos filmes trabalhou de maneira isolada e a única coisa que aconteceu foram eles ter que deixar pequenos elementos para serem utilizados como gancho para o primeiro Vingadores. O segundo Vingadores não. Ele já tem que usar tudo que foi estabelecido até aqui e construir uma ideia de como eles vão fazer isso sequencialmente em todas as fases. Então ele sente sim esse peso. E aí, já falando de algo que diz respeito ao próprio filme, né, tirando essa interferência externa, a gente tem o problema do ritmo, né? Porque eu acho o primeiro terço desse filme muito, mas muito bom. Tem elementos ali de filme de herói da Marvel, e por mais que eu não seja o maior apreciador, são bem colocados. Então, já no comecinho ali, a gente tem a chegada dos Vingadores, e tem aquele slow motion de equipe, onde todos eles pulam em pose de ataque. Ele deixa o início do filme animado para cima, então traz ação. Você tem depois a reunião deles na festa, na Torre dos Vingadores, e aí você já tem um clima sendo colocado ali de intimidade dos Vingadores, porque no primeiro filme a gente não tem tempo de ver isso, a gente não tem tempo de ver a relação deles quando eles não estão batalhando, né? Porque a equipe é formada praticamente no final do filme. Nesse segundo filme, a gente tem nessa primeira parte os Vingadores ali desenvolvendo a sua relação. Infelizmente, a gente tem a mão do Joss Whedon pesando ali na sexualização da Viúva Negra, na questão ali dela ser colocada como sex symbol. Isso aí, infelizmente, é muito presente no filme 1 e no filme 2. Não vamos botar aqui a culpa só no diretor. Não vamos dizer aqui que não é uma direção do próprio estúdio para colocar a Viúva Negra como esse artefato feminino para chamar a atenção. Isso não é feito só nos Vingadores, você tem até no filme do Capitão América, onde ela vai ser, vamos botar assim, melhor inserida, é onde ela vai ter mais destaque, e esse destaque é muito voltado para a parte sexual, né? Mas, e isso, militância à parte, né? Vamos botar ao lado aqui a lacração, mas você tem, nesse primeiro texto de A Era de Ultron, esse desenvolvimento da relação interpessoal
do grupo Vingadores. E eu sinto que, até o momento em que o Ultron aparece, o filme tem um ritmo. E eu gosto muito. O Ultron aparece, a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. E a partir do momento em que eles entram em conflito, porque aí é revelado o que o Banner e o Tony Stark estavam fazendo, para mim a gente tem uma mudança no ritmo do filme. E daí até o final, ele é muito apressado. Ele corre. Porque, como a gente falou aqui, ele tinha muita coisa para fazer. Até a parte da pausa do filme, podemos dizer assim, que é quando eles vão conhecer a família do Gavião Arqueiro, aquele momento que é mais calmo, que é mais para reflexão, que tem um peso emocional ali dramático, porque eles estão sem saída, estão ali encurralados pelo Ultron. Mesmo aquele momento, eu sinto que ele é um pouco apressado para dar sequência ao que vem em seguir, para dar sequência ao próximo acontecimento do roteiro. Falando de elementos internos do filme, esse para mim é o que mais traz um desequilíbrio na forma que esse filme conta a história. Se a gente tira ele da sala, para mim esse é um filme muito bom, e eu gosto muito de como as relações são estabelecidas, não só dos Vingadores entre si, mas dos Vingadores com o que eles fazem, o porquê, né? Viralizou um tempo atrás de novo o diálogo que eles têm nesse filme, onde o Tony Stark traz a ideia da armadura em volta do planeta. Ele defende depois a ideia da criação, que ele não sabia que seria o Visão, né? Mas da criação desse ser quase onisciente, que seria o Ultron, para defender o planeta, né? E depois lá no Vingadores Ultimato, ele vai jogar isso na cara da equipe, né? Ele fala, eu dei a ideia, vocês lembram? Um tempo atrás, eu disse que a gente precisava de uma defesa e a gente não teve essa defesa. Tirando aqui o fato de que talvez essa defesa não fosse o suficiente para deter o Thanos, né? A gente sabe que seria insuficiente. Mesmo assim, eu gosto muito de como é colocado esse sentimento de que os Vingadores nem sempre vão ser o suficiente para defender a Terra, que eles precisam expandir essa defesa. Então isso mostra um realismo, né? Não que a gente vai ver filme de herói voando, de deus nórdico e inteligência artificial super avançada, esperando 100% de verossimilhança. Mas dentro do próprio universo, isso faz a gente colocar o pé no chão. Gosto da forma que o Ultron é inserido. Eu gosto da cena onde tem o diálogo do Jarvis e do Ultron. Antes disso, ainda mais a cena do monólogo, quando o Ultron nasce, né, ele reconhece a si mesmo, ele pergunta onde ele está, ele pergunta quem ele é, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão filosófica que o Ultron traz para esse filme. Não somente essa questão do ritmo. Eu acho interessante mostrar, como você colocou, ele é um ritmo muito acelerado, que ele tem tempo e ele se dá tempo para trabalhar esses personagens, que é uma coisa que a gente não tem ao longo dos outros filmes e que é interessante a gente ver, que é a relação dos Vingadores como Vingadores, entre si e com o mundo. Como que as pessoas estão vendo isso? A gente já vê logo no início do filme, quando o Tony Stark eh, libera, né, aquele esquadrão de armaduras mecânicas dele para conter a população durante uma eventual situação, como as pessoas reagem a esse tipo de situação, como algumas armaduras chegam danificadas dentro da base dos Vingadores, porque as pessoas têm essa relação com eles ali. E aí você tem uma questão. E que questão seria essa? A apresentação de muitos personagens, muitos enredos para cada um deles, e cada um deles ter que ter um tempo de tela que façam deles relevantes para a gente. Qual foi uma das grandes reclamações quando a gente falou de Vingadores 1? Que é a falta de relevância categórica para o personagem do Clint, né? Para o personagem do Gavião Arqueiro. E aí, eventualmente, esse filme precisa dar alguma Eu não relevância para reclamei, ele. não. Particularmente, eu não reclamei, não. Por mim, ele podia até ter menos tempo de tela, que para mim tá suave. Eu não estou dizendo que é uma reclamação nossa. Eu estou dizendo que foi uma reclamação do público, uma Ah, reclamação tá. da crítica, ok? Deixando Aí bem tudo bem. claro que eu não tenho problema com Gavião Arqueiro, até gosto. Fui uma das 3 pessoas a assistir a série dele lá na Disney Plus. Fui eu, o diretor e o próprio Clint que assistimos, né? O Jeremy Renner. Fora isso, tinha essa reclamação, né, da própria Viúva Negra, mas a Viúva Negra ganhou destaque no filme do Capitão América e ele não ganhou destaque em nenhum outro filme. Ele não aparece durante a fase 2. Ele só vai aparecer novamente dentro de Vingadores. E aí, então, você precisava construir alguns roteiros, alguns enredos, que passasse por isso, que passasse pelo desenvolvimento desses personagens que estavam em stand-by. Então, você tem esse problema de ter que contar a própria história, essa história ter que ser um pedaço a mais,
e isso ter que envolver o desenvolvimento de personagens. Como você falou, esse primeiro e segundo arco da Era de Ultron faz isso muito bem. Eu vejo ali várias interações com os Vingadores que eu nunca imaginei que eu ia gostar e que eventualmente eu adoro. Aquela brincadeira de tentar levantar o martelo do Thor e tudo aquilo que eventualmente foi utilizado depois é muito bem construído, é um enredo muito bem trabalhado, é uma ideia de desconstrução. O que eles fazem quando eles não estão salvando o mundo? Eles são amigos? Eles não são. Isso tudo é desenvolvimento de personagem dentro deles como equipe, porque os filmes separados mostram pra gente as relações deles separadas, mas aí você tem um personagem, você tem outro. Nos filmes do Homem de Ferro, não aparece nenhum dos Vingadores, aparece só o Rhodes, que até então não era um Vingador, não é um personagem relevante ainda do universo cinematográfico Marvel. Então você tem toda essa construção sendo apresentada ali, eu tenho que ter tempo para isso, e aí o que acontece? Eu tenho um início muito bem trabalhado, eu tenho um meio muito bem trabalhado, e eventualmente eu tenho que lembrar que em algum momento eu sou mais uma parte do universo Marvel. Sendo mais uma parte do universo Marvel, eu tenho que fechar esse filme, deixando um gancho para o próximo filme, estabelecendo fechamentos para todos esses arcos que foram trabalhados até aqui, e ainda apresentando novos arcos. Como você apresentou, ele vai ser o primeiro filme a trabalhar vários temas que a Marvel viria a trabalhar depois. Por exemplo, quando você fala da questão do Homem de Ferro falar, né, uma armadura em volta do mundo, das piadas e etc., se a gente parar para pensar, esse é o primeiro filme que já coloca questões morais que seriam trabalhadas em Capitão América Guerra Civil, que seriam trabalhadas em WandaVision, que seriam trabalhadas em o próprio a série, né, que também ninguém assistiu, do Falcão e Soldado Invernal. Então você tem questões morais que vão ser trabalhadas ao longo desse filme que vão ser alicerce para muitas outras questões que a própria Marvel vai trabalhar ao longo dessa fase 3, 4 e eventual fase 5. Não só isso, dramas existenciais vão ser trabalhados aqui. A Viúva Negra comenta pela primeira vez essa questão do que o treinamento dela fez com ela, que eventualmente ela é estéril, e a gente nunca se deu conta do peso que ela carrega por todo esse treinamento militar que ela passou. E tudo isso vai aprofundar ainda mais um roteiro que eventualmente ajuda a Marvel a trabalhar outros temas que seriam relevantes. A própria questão do Visão mesmo é uma parte muito boa que a Marvel introduz aqui, que seria até que ponto ele é máquina e até que ponto ele é um ser vivo. Aí você tem essa dualidade na questão do ele levantar o martelo. O gabarito definitivo para eles confiarem no Visão é o fato de levantar o martelo. Aquela parte inicial, que era uma bobeirinha, que a gente acha que é só uma brincadeira, um passatempo, um fanservice besta, é um elemento crucial do roteiro para amarrar uma das partes mais importantes. Por que eles têm que acreditar no Visão? O Thor explicou para eles que somente as pessoas puras de coração e dignas podem erguer o martelo. Então, se ele ergue o martelo, ele é confiável. Então, percebam como a gente tem toda essa trama bem amarrada, esse roteiro que foi bem pensado, mas que ele sofre por esse problema de ritmo, que eu concordo muito com você quanto a isso. E olhando para o filme como um todo, e juntando com essa influência externa que ele tem, acredito que o que amarra essas questões morais, dramáticas, esses dramas existenciais, essas questões em relação aos Vingadores e o planeta, ao universo Marvel, trazendo esses temas tão sensíveis para a conversa, o que amarra isso tudo é o Ultron. Porque a gente tem, desde a intenção da criação dele ser essa ferramenta que vai ajudar os Vingadores a proteger o mundo, e depois que ele se personifica, né, inclusive naquela cena linda de morrer, quando ele se sai arrastando do laboratório, e ele vem pingando, e o filme não faz a menor questão de explicar por que ele está pingando, só para fazer a metáfora de que ele acabou de nascer. Desde essa cena onde ele se personifica, e até quando ele vai se aprimorando, o filme levanta esses questionamentos. A cada upgrade que o Ultron faz nele mesmo, ele deixa bem claro que ele está tentando cumprir a missão que o Tony Stark trouxe para ele. Né? Inclusive tem esse momento onde eles perguntam o que ele quer e tal, tem todo aquele diálogo, e ele solta a gravação do Tony Stark, né? Paz para o nosso tempo. Então o filme concentra nele o lado negativo dessas questões. Então o Tony Stark estava bem intencionado, ele e o Bruce Banner estavam, mas o Ultron é um resultado negativo. Existia a necessidade de pensar na segurança do planeta? Existia, mas aí o Ultron, ele navega na internet por 5 minutos
e chega à conclusão lógica de que o problema do planeta é o ser humano. Então seria legítima a conclusão do Ultron de que ele deveria erradicar a maior parte da espécie humana para aqueles que sobrassem evoluíssem e com isso chegassem a um equilíbrio melhor para o planeta e trouxessem de fato paz para o nosso tempo. Poderia funcionar e poderia não funcionar. E se não funcionasse, né, pergunte a Noé, né, ele vai saber responder. Eu amo todas as referências bíblicas que o Ultron faz, eu amo todas as referências filosóficas, e aqui a gente tem um roteiro perigoso, porque poderia facilmente cair no clichê do vilão sarcástico, e principalmente no clichê de utilizar referências filosóficas ou fazer metáfora bíblica. Muitos filmes tentam fazer isso e fica no superficial. Aqui, não é que é a coisa mais profunda do mundo e que as referências são super profundas, não. Qualquer um que tenha o mínimo de gabarito de conhecimento dentro da cultura pop, não precisa nem ter conhecimento filosófico ou religioso em específico, consegue pegar as referências que foram feitas nesse filme. Só que elas são usadas de maneira inteligente. Então, a cada resposta do Ultron, você consegue ver ali a construção de algo que é mecânico, algo que é uma enciclopédia ambulante, por ter acesso a todo o conhecimento, mas fazendo dualidade com alguém, com um indivíduo que está aprendendo. E aí foi o que você falou, Diego, do próprio Visão trazer também essa questão para a gente. É uma máquina, mas é um ser pensante. E eu gosto muito quando filmes de heróis, filmes de ficção científica, tudo bem que a ficção científica tem mais isso, mas filmes de fantasia trazem para a gente de que você pode enxergar um indivíduo, uma pessoa, em alguém que não é ser humano. Isso é um exercício muito legal de se fazer, de você olhar para o Visão e enxergar ali alguém que acabou de nascer, como ele diz no final do filme, né? Quando ele e o Ultron têm o último embate, ele diz que tem esperança na humanidade, que ele acredita que eles podem ser bons, e o Ultron fala, você é muito ingênuo, você abusa de sua ingenuidade. E ele diz, deve ser porque eu nasci ontem. É uma piada legal e, ao mesmo tempo, é uma reflexão. Será que se o Visão tivesse um outro tipo de contato com a humanidade, ele chegaria à mesma conclusão que o Ultron? Será que o Visão é mais indivíduo, mais pessoa, por ter conseguido interpretar a humanidade em todas as suas camadas e não só ter focado no lado ruim como o Ultron focou? São questionamentos que vão para além do roteiro do filme, alcançam outros filmes da Marvel, mas infelizmente algumas partes ficam pelo meio do caminho. Como a gente já falou aqui, esse filme precisa fazer girar a engrenagem do universo Marvel e com isso ele não se aprofunda tanto em alguns assuntos. Concordo plenamente com o que você fala. O Ultron ele é a grande estrela do show aqui, né? Inclusive, não só é a grande estrela do show, como ele é o único vilão a ganhar um nome dentro da história. O grande vilão do arco das Joias do Infinito é o Thanos, mas o único que tem um nome no subtítulo do filme é ele, é a Era de Ultron. É a ideia de que ele seria uma ameaça ou a salvação de um universo, tanto que eventualmente a Marvel vai trabalhar um universo alternativo onde ele obteve sucesso no que ele queria, né, que foi o What If, porque ela entende o quão bem construído e o quão importante para esse universo é a presença do Ultron nele. E quando você traz essa questão da humanidade, eu acho muito bom os detalhes que você colocou sobre a questão de pequenas inflexões que você tem na construção dele e que ajudam a construir essa humanidade. Como, por exemplo, quando ele está falando com o Klaus, né, Ulisses Klaus lá, a questão do vibrânio. E aí o Klaus, ele fala uma frase pro Klaus, aí o Klaus fala que o Tony Stark falou essa frase para ele e pergunta se ele é um dos brinquedos do Stark. E aí ele fica com raiva. Aquilo já é um processo onde ele já não é mais só uma máquina. Ele já está evoluindo, ele já está no limite entre que a máquina não pensa dessa maneira, mas ele ainda também não é um ser humano, sabe? Ele ainda não tem as inflexões humanas do que deveria. Então ele esquece coisas em um determinado momento. Ele é uma máquina, ele não pode esquecer. Mas em um determinado momento ele está fazendo um diálogo e aí ele vai falar sobre crianças, ele fala seres humanos pequenos. E aí ele está tipo fazendo um gesto com a mão, com a ideia de que a palavra fugiu a ele, aí ele pega e lembra, ele, crianças, e aí cita com base nisso. Então são algumas reflexões que o roteiro não explica pra gente. Você tem que olhar, tem que entender e tem que analisar que você está construindo um processo humano dentro dessa máquina.
um dos pontos que você falou, essa questão do nascimento dele, que chama a sua atenção, e aí mencionou as referências que ele faz filosóficas, à cultura pop. Uma das que eu acho mais superficiais e, ao mesmo tempo, mais obscuras é ele cantando o verso do Pinóquio, né? Porque, pra gente, que aí já tem na casa de alguns anos, é uma referência até simples, banal, tranquila. Mas eu fiquei pensando ao longo do processo de assistir o filme, de reassistir o filme, eu falei, quantos adolescentes e crianças foram assistir esse filme no cinema e nunca haviam visto Pinóquio? Talvez essa seja a referência mais obscura, assim, dentro do universo que ele faz e que ainda assim faz muito sentido com a construção dele e com a construção da ideia de ser uma marionete, de ser alguém criado com outra pessoa de maneira artificial e querer ser mais do que um ser artificial. Ele quer ser mais do que um ser artificial, ele quer ser humano, ele quer ser o salvador da raça humana, porque essa é a programação dele. E ao mesmo tempo é paradoxal, é contraditório. Ele quer ser mais do que isso para salvar a humanidade, ele quer ser o salvador da humanidade, mas ele quer ser o salvador da humanidade porque isso é a programação dele. Então, eu acho genial a maneira como o Ultron é a estrela do show de todo esse universo que foi construído ao longo do fim de semana de Ultron. E ainda com foco nessas relações, porque eu acho que, por mais que a gente possa falar 5 horas desse filme, a gente sempre vai voltar para esse ponto, né? A construção das relações e a relação entre causa e efeito. A gente tem a inserção da Wanda e do Pietro, até uma piada não é uma piada, né? É mais um trocadilho, uma referência. Quando a Maria Hill está lendo os arquivos da Hydra e ela está falando sobre o Pietro e a Wanda, que são jovens que se aliaram ao movimento extremista e serviram de voluntários para um experimento científico onde botou a vida deles em risco. E aí ela fala algo do tipo, nossa, mas quem faria isso, né? Nossa, que coisa de maluco. E aí o Capitão América fala, quem faria isso? Porque é um paralelo direto com o que o Steve Rogers fez. Ele estava no meio de uma guerra, um conflito, ele se ofereceu para um experimento a fim de alcançar a vitória nesse conflito. E foi uma medida extrema, ele colocou a vida dele em risco e agora ele é um super-humano que luta pelos Estados Unidos, mas disfarçadamente ele luta pela Terra. No Grande homem, caso da... Oi? grande homem, grande homem. É, grande homem. E além dessa relação de causa e efeito entre alguém que está agora lutando contra a violência, gerou violência no passado, e ele está lutando contra o efeito dos seus próprios atos, a gente tem a relação totalmente humana entre a Wanda e o Ultron. A gente pode colocar a Wanda como uma humana? Sim, né? Então ela é a parte humana dessa relação. Mas você tem o Ultron. Ela acredita no Ultron, o Ultron, ele se afeiçoa à Wanda e ao Pietro, principalmente à Wanda. Também não sobra muito tempo para se afeiçoar ao Pietro, né? Mas você tem ali uma relação construída que, em parte, ela pode soar um pouco romântica. O filme dá essa abertura para essa interpretação. Eu gosto mais da interpretação familiar mesmo, né? O Ultron chama eles de crianças, né? Crianças, né? Onde eles vão entender. E no final, quando o Ultron já está para ser destruído e a Wanda chega perto dele e ela está com muito ódio porque ele matou o Pietro, ela arranca o coração dele. O filme pisa um pouquinho na linha do exagero nessa hora, e eu aceito super. O que ela arranca ali é uma engrenagem em forma de coração, então o filme não foi sutil, mas eu acredito também que nem todo mundo tenha percebido isso. Ela arranca do peito dele com os poderes dela e esmaga com a mão, e com isso ela desliga o Ultron principal. A gente sabe que logo depois aparece um último robozinho que vai lá enfrentar o Visão, que eu já falei aqui, mas você tem esse momento, e o que mostra essa relação estabelecida no final é que quando ela aparece já cheia de ódio para falar com o Ultron, a única coisa que ele fala é para ela ir embora. Ele fala, Wanda, você precisa sair daqui, porque ele sabe que vai ser tudo destruído em volta e se a Wanda ficar ali, ela vai morrer. Então, olha que interessante, ele está sendo destruído, ele já perdeu a causa dele, e quando a Wanda aparece, ele não tinha motivo para mentir, ele não tinha motivo para estar fingindo, para ganhar nada com isso. Aquilo ali foi real, foi um sentimento. E ele fala para a Wanda ir embora para proteger ela. Então eu acho muito, mas muito inteligente a forma com que o filme, aos poucos, vai colocando esses elementos e no final você chega à conclusão, havia uma relação ali.
fazer só um adendo que a gente falou fim de semana de Ultron aqui, e por que que a gente faz esse trocadilho? Justamente pelo fato de que o filme teve que ser corrido, né? Ele teve que inserir ali vários acontecimentos, e na minha visão, o Ultron era um vilão que, apesar do Thanos ser o vilão da história dos Vingadores, acredito que o Ultron era um vilão que precisava de mais de um filme para ele ser inserido e talvez pelo menos mais um filme para que ele fosse parcialmente desenvolvido e derrotado. Acredito que colocar dentro de um filme que precisava de muita coisa um vilão tão complexo não deu espaço para que essa complexidade fosse totalmente ligada com o resto do filme, de tão bom que ele é. Então eu sempre vou defender o fato do Ultron ser um dos melhores vilões aí que nós temos em filmes de heróis em geral, tanto DC quanto Marvel. Vingadores: A Era de Ultron é um filme que gerou divisões entre a crítica, mais entre a crítica do que entre o público, mas nós vamos defender como um filme que sofreu por ser o filme do meio, por ter que inserir os elementos futuros do universo Marvel e por ter que lidar com os elementos presentes, mas que faz isso de maneira equilibrada na medida do possível e que dentro do próprio filme distribui muito bem os assuntos que ele se propôs a debater e as questões que ele levantou, ele traz respostas satisfatórias. Isso então levanta um questionamento que nos leva ao nosso próximo filme e que também tem problemas quanto a ser o filho do meio e quanto a ser uma parte do todo. Obviamente, aqui a gente já tem uma parte do todo que já funcionava dessa forma há algumas boas gerações, mas que não muda o fato de que pagou o preço por tentar inovar demais. Que seria Os Últimos Jedi, um filme que tem como prerrogativa ser a continuação do filme que rebuta, né, que não rebuta necessariamente, mas que reintroduz o universo Star Wars para uma geração que não o conhecia e traz de volta para a geração que conhecia, que foi o episódio 7, né, O Despertar da Força. Então, o episódio 8 ele vem com essa proposta de ser uma continuação, ser o filme do meio, que vai estabelecer todo o processo, a ponte para o grande finale, né. O grande problema é que o filme 1, ele fica sendo um grande revival de Uma Nova Esperança. Você tem uma ordem, um império, né, mas aí não é um império, é a Primeira Ordem, que é militar, déspota, tirânica, ditatorial. Você tem uma arma de destruição em massa, um menino que vem do nada, de um planeta tomado por desertos, todo o processo que foi estabelecido lá na Nova Esperança. E aí o que, que acontece? Quando chegam os últimos Jedi, ele se propõe a ser um filme de Star Wars. Ele se propõe a ser um filme que vai contar uma história sobre guerra no espaço, não sobre fazer o mesmo filme mais uma vez. Então ele ousa a fazer uma coisa que os filmes não poderiam ousar pela crítica e pelo fandom, né? Que é ter ideias. Ele ousa estabelecer as próprias prerrogativas, quebrar paradigmas que já foram estabelecidos. Ele visa construir em cima daquilo que foi criado, expandir aquilo que já foi criado, não meramente reproduzir em cima daquilo que foi estabelecido e que foi colocado até aqui por fãs, pela Lucasfilmes, o que quer que seja. Então, nesse caso, ele tenta, em cima de uma prerrogativa de guerra, né, de venda de armas, de necessidade de você ser uma força menor num conflito maior e você ter que encontrar subterfúgios e meios para resistir a essa força maior e conseguir encontrar uma força para isso, lutar contra isso, uma estratégia para poder trabalhar também a quebra de antigos paradigmas, que é qual é a jornada do herói que vai ser estabelecida aqui com o personagem da Rey? Qual é a jornada, o que faz um herói? Qual é a jornada que cabe aos personagens secundários desse filme? O Finn e o Poe, porque cada um desses personagens está aqui e divide o roteiro. Eles são os prospectos do que eram a Leia e o Han. E nós sabemos que Leia e Han têm sub-roteiros dentro da trama principal. Então agora você tem que desenvolver esses personagens, mesmo problema que a gente mencionou na Era de Ultron, que não foram tão bem desenvolvidos assim no primeiro filme. Então tudo isso traz pra gente o grande impacto que foi Os Últimos Jedi, porque ele começa e estabelece mudanças muito drásticas no que era a fórmula de Star Wars até aqui. E a gente falou bastante de fórmula quando a gente falou da Era de Ultron, né? Falamos do filme Marvel. Então aqui Star Wars também sofre com esse evento de ter uma fórmula não estabelecida pelos filmes,
mas porque é uma forma vendável, né? Uma forma que os fãs adoram, uma fórmula que fica segura para eventualmente os diretores poderem trabalhar em cima do universo Star Wars. Por quê? Os fãs gostam, a estrutura funciona, as pessoas vão para o cinema para ver isso, então o Rian Johnson ele tenta quebrar esse paradigma, ele tenta quebrar essa fórmula e estabelecer uma nova ideia. Tanto que o próprio nome ele já remete a isso. É o último Jedi. E ele está falando do Luke. Inclusive, isso foi uma discussão eterna na hora de traduzir o filme, porque ficava subentendido se eram os últimos Jedi. Ele está falando da Rey e do Luke, ou se ele está falando do Kylo Ren e do Luke, ou se ele está falando de qualquer coisa e o Luke. Mas o Rian Johnson, né, o diretor, ele deixou claro que se refere ao Luke. A ideia é o último Jedi. Tanto que isso fica claro no próprio argumento do filme, quando o Kylo Ren diz que chegou o tempo dos Jedi acabarem. O Hulk fala isso, o Kylo Ren fala isso, era hora de uma coisa nova. Então, isso é o argumento principal do filme, não só para dentro do filme, mas para o roteiro em si e para a ideia de como trabalhar Star Wars, ser uma coisa nova. E aí, Jonathan, o que você acha disso? Eu acho interessante já trazer o conceito, a ideia do que seria esse filme, do que ele queria contar, porque muita gente, quando falamos dessa ideia de é hora dos Jedi acabarem, eles encaram que você está torcendo para o lado negro da força. Você está querendo que acabe a justiça e acabe a bondade. Quando, na verdade, a ideia que o filme quer passar, principalmente através do Luke, nesse caso, é que a força não precisa dos Jedi, que a força ela não é escrava dos Jedi. Isso dentro do filme. E fora do filme, eu acredito que a principal ideia era a força não depende dos Skywalker. E aí, nesse caso, entra o próprio Kylo Ren, né? Então você traz essa ideia de que sim, o tempo do Jedi passou. E o tempo do Jedi está passando desde a juventude do Luke, onde você tem o declínio total da Ordem Jedi, a ascensão com toda a força do Império, e a partir disso, a Ordem Jedi não consegue se estabelecer mais. Então, eu não encaro como o Rian Johnson querendo acabar com o conceito Jedi, querendo acabar com essa força do lado bom, da força do lado bom da força, né? Com essa potência do lado bom da força. Mas é trazer a ideia de, e se a gente explorar o lado positivo da força de uma outra forma? E aí isso é falando do impacto do filme para a saga, né? Não só isso, né? Tem aquela ideia de que a Star Wars ficou muito tempo atrelado à ideia dos Skywalkers. Um produtor de conteúdo que o Jonathan e eu assistimos, né, que é o Pablo Vilaça, do Cinema em Cena, ele menciona isso. Até o filme 6 você pode chamar, até o filme 7, na verdade, você pode chamar Star Wars de a saga Skywalker, ou a história da família Skywalker. Tudo acontece por conta de um Skywalker qualquer. E aqui eu não estou querendo denegrir os Skywalker, mas estou dizendo que se não tivesse um Skywalker, não tem validade esse enredo. E aí o que ele quer trazer com isso? A ideia de que a força é arbitrária. Ela não depende dos Skywalker para existir. Ela existia antes dos Skywalker e vai continuar existindo depois dela. E ela vai encontrar um jeito de equilibrar-se novamente. Por quê? Porque ela não escolhe lados, ela é a força. Quem usa a força são as pessoas. Sim, isso é colocado no filme não só através do Luke, né, essa ideia do fim da Ordem Jedi, como um conceito também, como uma luta, que a Ordem já não existia mais de forma prática, mas ainda existia esse sentimento de restaurar a Ordem Jedi. E o Luke fala, olha, vamos parar com isso aí, já passou esse tempo, parar de dar murro em ponta de faca. O Kylo Ren, ele traz uma outra ideia para Rey, e aí eu acho que é a ideia mais forte dentro do filme, que é o fato de estender esse fim. Ele fala, quando eles estão tendo o embate no final do filme, e aí o Snoke, né? Às vezes na minha cabeça eu falo Snoopy, mas o Snoke já morreu, e aí o Kylo Ren tá ali naquele embate com a Rey, ele revela para ela o que deveria ser o real passado dela, que ela é ninguém, filha de ninguém, e foi deixada para trás. E aí ele fala, olha só, é hora de algo novo. É hora de deixar para trás os Jedi, mas também os Sith.
Ele não fala para ela, venha para o lado negro da força. Ele fala, olha, e se a gente começar algo novo agora? Se a gente deixar para trás os conceitos dos nossos pais, os conceitos daqueles que vieram antes da gente. E eu não vou aqui advogar em favor dessa ideia do Kylo Ren, mas advogar em favor de existir essa possibilidade dentro da franquia, né? Ainda que, sim, a Rey tinha que permanecer na ideia Jedi dela, ainda que ela aceitasse a ideia do Luke, da ordem não existir mais, tudo bem ela manter ali aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela acreditava no coração dela. Mas eu gosto muito de ser apresentado essa escolha. E falando em ser apresentada essa escolha, nós temos um arco de personagem nesse filme que ele foge um pouco do clichê, né, que é o próprio arco do Kylo Ren. Normalmente nós temos o herói que vai receber o chamado, a aventura, como é de costume da jornada do herói, e ele vai ser tentado em algum momento. Nesse filme a gente tem alguém que estava sendo criado como um dos heróis, alguém que era do lado bom da força, e ele é tentado pelo lado maligno, ok? Só que a maior tentação do Kylo Ren não é ele ter ido para o lado negro da força, é constantemente estar em dúvida sobre isso. Então, desde o filme 1, quando ele aparece, a gente vê que ele está tentando se provar mediante o lado sombrio. Então é nisso que a gente tem a morte do Han Solo, assim, morreu tarde, né? Tava já fazendo hora extra, mas a gente tem a morte do Han Solo. E nesse filme, a gente tem um Kylo Ren que a todo momento tenta provar que ele é mau, que ele já foi corrompido e que ele tem certeza do lado que ele está. A gente tem isso quando a Primeira Ordem está massacrando o que sobrou da Resistência e ele está à frente do ataque, mas ele hesita quando tem que atacar a própria mãe. Ele está cheio de ódio, mas a gente vê que esse ódio não é só da mãe. Esse ódio não é só contra a resistência. Esse ódio é contra a própria hesitação. E aí, é claro, alguém explode a Leia, a gente tem que a cena linda dela voltando do espaço, mas ele mesmo não consegue. Isso se repete em várias vezes durante o filme, até culminar nesse quase final, quando ele vira para Rey e faz essa proposta, e aí eu acho que ele encontra o seu caminho, que é, eu não preciso estar do lado sombrio da força, eu não preciso obedecer o Snoke, eu não preciso obedecer a Primeira Ordem, eu posso representar um caminho para a força. Ele faz essa proposta para ela. Então eu gosto muito desse conceito sendo inserido nesse filme, mesmo sendo abandonado num terceiro filme, como praticamente todos os conceitos que são inseridos aqui, e aí a gente tem um Kylo Ren que vai seguir um caminho padrão do vilão, que vai ter um arco de redenção e morre como um herói. Não era necessariamente um problema ele morrer como um herói, mas o fato de como isso foi feito e como isso contraria essa ótima ideia que é colocada aqui. Perfeito. Inclusive, pegando um pouco desse gancho do que você falou sobre essa questão dele ser tentado pelo lado da luz, isso é uma das coisas que o Rian Johnson, né, o diretor, ele vai fazer muito bem, que é pegar a expectativa do fã, pegar aquilo que foi estabelecido e subverter essa ideia. Ele faz isso com vários tropos que foram estabelecidos de Star Wars até aqui. Então, por exemplo, essa ideia do Kylo ser a pessoa tentada pelo lado da luz é genial por tudo o que aconteceu com ele, por ele ser o novo Darth Vader, né, que foi construído ali com o Snoke, com essa ideia na cabeça dele. Mas ao mesmo tempo, ao contrário do Vader que aceita, né, o Imperador, ele sabe que o Snoke está manipulando ele. Ele sabe que o Snoke só quer utilizar ele porque ele é um Skywalker, porque ele tem a força muito forte dentro dele. A prova disso é que ele prontamente mata o Snoke no final do filme em troca de uma coisa nova, porque o Snoke ele representa o passado. Ele quer representar o futuro. E não só ele representa o futuro, como ele representa o futuro de Star Wars. Tanto que a Lucasfilm tinha tanto confiança no roteiro do Rian Johnson, que ele já havia escrito o roteiro do 3, que era o Duel of Fates, né? Que era o duelo de destinos. Queria colocar a Rey, que não vinha de berço nobre, que é alguém que foi escolhida aleatoriamente pela Força para ser um usuário da Força, contra um Skywalker, e teríamos dois destinos. Ele tem o destino dele como eleito pela Força, nascido da família prometida, da criança que nasce sem pai, né, nascida da própria força, contra a catadora de lixo que vem do nada, para nada, entende? Então essa construção dos tropos que ele vai quebrando e que o Kylo Ren é um símbolo disso, é excelente e muito bem aproveitado ao longo do filme. Inclusive isso leva até vários outros pontos que foram trabalhados ali e que eventualmente a Lucasfilm vai descartar,
e que eram excelentes para a expansão do universo. A Díade da Força, que era a ligação dos dois, que permitia que os dois conversassem, mas tinha certas limitações, e que no próximo filme vai virar até fax da Força, né? A Rey vai conseguir até mandar o sabre de luz para ele, e que a ideia original do Rian Johnson não era essa. Então você tem vários pontos que foram levantados aqui que quebra tropos e estabelece novos arquétipos, novos arcabouços para isso. Agora entrando em outro assunto, né? E um desses assuntos, desses tropos de Star Wars que vem sendo trabalhados e mantidos é o discurso político. Muito se discutiu quando o episódio 8 saiu a existência de um discurso político em Star Wars. Várias pessoas do fandom de Star Wars falaram: nossa, mas agora está politizando Star Wars, está falando de política em Star Wars, crítica à sociedade, o que quer que seja. Sempre existiu discurso político em Star Wars. A Ameaça Fantasma, episódio 1, 2 e 3, né, a primeira parte, óbvio, tem ali toda essa questão do Jedi, dos Sith, se a queda dos Jedi perante os Sith, mas o primeiro filme é sobre taxação de rotas comerciais. Todo o problema do filme existe porque a Federação Comercial está barrando a passagem de comércio, de elementos comerciais, de produtos por dentro do território delas. E aí, resultado, você tem que mandar 2 Jedis, que naquela época não eram arautos da guerra, né? Não eram generais de guerra ainda, eles eram mantenedores da paz, para mediar o conflito entre a Federação Comercial e o Senado. E aí tudo isso vai alastrar para como o Senado abre mão das próprias liberdades individuais para colocar alguém autoritário no poder. Tudo isso sempre foi sobre discurso político. Quando você apresenta no episódio 4 uma ordem autoritária que domina o império e você tem uma resistência que é a liberdade sobre isso, você está fazendo crítica a regimes totalitários. Aqui, essa crítica vai para um outro caminho. O Rian Johnson seria mais sutil, não literalmente, mas ele vai mais sutil porque ele escolhe um tópico que está em alta, mas que as pessoas não estão falando e que nunca foi trabalhado em Star Wars, que é a questão do quem lucra com a guerra. Alguém está sempre lucrando com a guerra. A gente, inclusive, tem um personagem, né, que é o Decodificador, que é o personagem do Benício Del Toro, que fala, ele mostra lá pro Finn e pra Rose que o Império e a Resistência compram armas da mesma pessoa. Ou seja, não importa, alguém sempre vai lucrar com a guerra. A guerra existe porque alguém está lucrando com isso. Se não tiver quem venda armas, não tem como se municiar. Se não tiver como se municiar, não tem como ter guerra. E aí você vai alastrar isso para outra crítica que é a melhor crítica do filme, feita de maneira magistral, que é a crítica aos super ricos. Quem financia isso são os super ricos. São as pessoas que têm para quem vender e vão lucrar com isso. Cantobite, que é o arco mais odiado do filme, com maltrato de animais, pessoas de maneira repugnante sendo retratadas ali, e todo um processo que envolve toda essa crítica social que ele dirige para as pessoas menos favorecidas. Você tem lá as crianças que são trabalhadores braçais forçadas, você tem os animais sendo colocados ali numa metáfora, né, numa alusão, numa alegoria, de você estar falando do que o ser humano faz com a natureza em troca de dinheiro, em troca do lucro, em troca da própria diversão. Então ele estabelece um discurso político muito forte e muito crítico disso dentro dessa estrutura. E isso foi o que chamou a grande atenção do público, o que deixou o público extremamente irritado, porque ele estava querendo lacrar, ele estava querendo subverter Star Wars. Star Wars nunca foi sobre discurso político, quando não, eu acabei de apresentar aqui que sempre foi sobre discursos políticos. O nome da saga é Guerra nas Estrelas. Como que um filme chamado Guerra nas Estrelas não vai ser sobre um discurso político? Guerra envolve política, envolve conflito, envolve subterfúgios e ideias que chegam até esse ponto. A gente está debatendo aqui elementos que estão dentro da história e muita gente ou nunca se atentou para isso, preferia olhar só para o lado da aventura, da ficção, e gente que escolhe ignorar esses elementos, mas tem também as questões externas, onde o próprio George Lucas já falou que a essência, a inspiração para o início de Star Wars é a Guerra do Vietnã. E ele não está retratando os Jedi como os Estados Unidos. A resistência, ela representa o lado mais fraco. E ela está representando ali os vietnamitas, enquanto o Império está representando o Império dos Estados Unidos. Ele não falou isso uma vez só, ele não falou isso através de metáforas, nem nada, não. Ele falou isso de maneira direta. Então, a gente está discutindo aqui coisas do filme,
mas basta dar ouvido um pouquinho ao criador da obra que você vai perceber. Mas, de fato, nos últimos Jedi, a gente tem esse discurso sendo tratado de uma maneira muito mais profunda, reflexiva e levando sim os personagens a refletirem sobre isso dentro da história. E isso eu acho muito bom, quando um diretor e um roteirista, eles conseguem levar o público que está assistindo a ter reflexões e essas reflexões serem inseridas dentro da mente dos personagens. Não é só uma metáfora que a gente acaba de assistir o filme e fala, olha, eu acho que ele queria fazer aqui uma referência às guerras no Oriente Médio, eu acho que ele queria falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Não, não é isso, né? A gente entende a metáfora, mas o Finn e a Rose, que estão lá em Canto Bight, eles também entendem. Ela como uma representante das classes mais baixas e ele como um ex-representante do Império. Ele como um ex-executor daquela guerra. É muito mais do que sabre azul contra sabre vermelho. E eu gosto muito disso nesse filme. Tem uma pequena vírgulazinha ali, porque essa parte de Canto Bight, ela é maior do que precisaria, e isso gera uma pequena barriga no filme, e é passível de crítica sim. Mais diferente do que a gente falou em A Era de Ultron, eu acho que aqui o Rian Johnson, ele tem sim um controle muito grande do ritmo do filme, que é ditado também pela edição, e principalmente do visual do filme. Sem dúvida, para mim, é o filme mais bonito de Star Wars, não só dos mais recentes, como dos clássicos também, mesmo a gente levando em consideração aqui a época, a limitação dos efeitos, eu acho esse o filme mais bonito e que traz os conceitos, talvez, os mais profundos. Não vou afirmar, porque talvez alguns conceitos em relação à própria Ordem do Jedi, à própria Força, eles sim foram desenvolvidos também lá nos primeiros filmes. Mas eu acredito que o desenvolvimento de personagem e a produção do filme aqui seja o auge de Star Wars. Ressaltando essa questão da beleza que você fala, né, da fotografia, da montagem, etcétera, temos 2 pontos muito importantes, que as pessoas criticaram. Um deles, eu vou entrar mais à frente, que vai ser a questão de personagem, que você falou dessa questão de desenvolvimento de personagem, mas o outro foi a abordagem que falavam que esse filme não respeitava Star Wars. Ele tem 2 das cenas mais bonitas de Star Wars, assim, de toda a franquia. Eu poderia citar inúmeras. Eu poderia citar a cena da Leia levitando com a força no meio do espaço, eu poderia citar, a transição da Rey no treinamento dela e o reflexo de espelhos, mas eu opto por ressaltar 2 pontos que eu acho que são muito bons de exemplificar isso que você falou de cenas bem feitas e que respeitam a trama de Star Wars de uma maneira muito bem feita, que seria a cena da Rey e a manifestação da força, quando o Luke bota para ela sentir a força, e é a primeira vez que a gente vê de maneira tangível como seria uma representação da força. Óbvio, aquilo não é a força, mas o Rian Johnson opta por representar a força como vida, como coisas crescendo, a força da natureza, o mar batendo contra a ressaca, elementos aparecendo, tipo, coisas crescendo e morrendo, que no final das contas é isso a força. A força é tudo. Tudo que existe é a força. E aí você tem essa representação numa tomada muito bem feita, muito bonita, de tudo que ela está vendo ali e a força está cercando tudo isso. E aí você tem uma definição muito mais bem feita, muito melhor construída do que a própria definição que foi apresentada no episódio 1, 2 e 3, que até hoje a Lucasfilm fica tentando inserir de maneira bem dificultosa, que seria a questão das midi-chlorians, que até hoje nunca foi explicado de maneira bem feita e que até hoje a gente tem problema para poder entender na totalidade. A segunda cena seria a cena da personagem da Laura Dern, né, a Almirante Holdo, destruindo um destroyer imperial, uma nave, né, da frota imperial, acelerando a própria nave para entrar no hiperespaço. E você tem uma cena que ela já foi referenciada no início do filme, que o Rian Johnson faz essa jogada muito bem feita, na cena que eu mencionei da Leia flutuando pela força. Ela atravessa exatamente onde a nave da rebelião vai atravessar o Destroyer Imperial no final do filme. Ela passa por um holograma da nave do Destroyer fazendo a mesma coisa. E você tem a cena toda bem construída, toda feita sem som, porque no espaço você não tem som. Então você tem toda essa cena gráfica dela acelerando no hiperespaço, atravessando a nave, os destroços ao longo do processo, aquele vestígio de energia ficando para trás em tons azulados,
e tudo aquilo é muito bonito, é tudo muito bem feito tecnicamente, faz sentido com o roteiro, tudo bem encaixado. As pessoas vão me dizer que eventualmente esse não é um filme bonito de Star Wars, não faz o menor sentido. Não tem como eleger a cena mais bonita desse filme, porque, como você já citou aqui, são várias, inclusive a batalha final, aquele deserto de sal que vai ficando vermelho, a luta do Luke contra o Kylo Ren, todas aquelas cenas são lindas. Mas essa em específico me pega muito, principalmente porque eu não gosto do personagem do Paul. E assim, não é nada contra o personagem, eu não acho um personagem ruim, nem nada. E aí tem aquele enfrentamento dele com a Almirante, uma insubordinação e tal. Aí a Leia depois acorda e bota ele no lugar dele. Mas esse final da Almirante bate muito ali de frente, porque mais uma reflexão que o Ryan Johnson propõe no filme. Nem sempre os mais jovens, mais impetuosos, aqueles que estão com aquela paixão ardente pela revolução, nem sempre eles vão tomar as decisões mais sábias, porque justamente falta sabedoria que a Almirante já tinha muito. Então o Paul duvida do legado dela, ele duvida das batalhas que ela participou, ele duvida da lealdade dela e no final ela dá a vida pela resistência para que eles possam ao menos fugir. Ela não deu a vida para resolver a guerra, ela deu a vida para que eles pudessem fugir. E essa construção dos sacrifícios feitos nesse filme trazem essa ideia, olha, não é só sobre ganhar a guerra, é sobre garantir que haja sobrevivência, sobre garantir que os mais fracos possam ao menos fugir para lutar outro dia, né? É sobre garantir que o próximo na resistência ele possa levar a bandeira avante. Um diálogo direto com o que foi estabelecido no episódio 7 e com Uma Nova Esperança. O episódio Uma Nova Esperança fala justamente sobre um despertar na força e de você ter alguém que seja capaz de combater o Império. O filme é todo um discurso sobre manter a esperança viva. Inclusive, isso está no discurso da Leia no início do filme, isso está no discurso da Leia no final, e isso está no ato do Luke lutar contra o Kylo Ren no final do filme, que é o que mantém a esperança. As pessoas continuam lutando porque elas acreditam que é possível vencer. Se em algum momento a esperança morrer, a guerra acabou. A resistência perdeu essa guerra. Então você tem toda essa construção que é não só visualmente muito bonita, como ela é simbólica dentro do próprio roteiro. E aí a gente tem que mencionar algo que levantou também muitas polêmicas, algo que eu próprio tenho algumas críticas, que é o final do filme com a morte do Luke. O Luke também é um personagem que eu não tenho muito apreço. Gosto muito mais dele nesse filme. Acho que ele Não se apresenta preocupa não, mais gente. camadas. Ele tá demitido no próximo episódio, tá? Não se preocupa não. Enfim, aqui somos uma democracia. Você vai instaurar a segunda ordem agora? Ou eu posso dar a minha opinião? Você pode emitir sua opinião. É impressionante como cada palavra que vai sair da sua boca agora tá errada sobre o Luke, mas Mas eu tava aqui falando agora como ele é bom nesse filme, como ele tem camadas, como ele então diz nesse essa caso, frase que a gente ama. então eu retiro o que eu disse até você voltar a falar mal dele. Quando você voltar a falar mal dele, é impressionante como cada palavra que sai da tua boca tá errada. Gente, vocês que estão me ouvindo agora, vou falar com vocês. Muta teu microfone aí, Diego. O Luke é muito bem trabalhado nesse filme. Gosto muito do que ele representa. Como eu já falei aqui ao longo do episódio, as ideias que ele traz no treinamento com a Rey, mas eu não sou muito fã do personagem. Quando a gente tem ele aparecendo para lutar com o Kylo Ren, e isso tudo é para ganhar tempo para que eles fugissem, mais uma vez, um sacrifício sendo feito, não para resolver a guerra, mas para dar uma esperança de lutar outro dia. Quando ele faz isso, a gente tem uma cena linda, ele traz essa frase, né? Incrível como cada palavra que sai da sua boca está errada, leva o Kylo Ren a mais uma vez expressar o seu ódio, não pelo Luke, não pela resistência, mas por ele mesmo. Ele não consegue lutar com o Luke de igual para igual. Não por falta de capacidade ou por falta de poder, na força, nada disso. É porque ele não tem certeza do porquê ele está lutando. Então, mais uma vez, o filme traz esse arco muito bonito pra gente. E no final, o Luke aposenta-se e vira espírito, né? O Luke morre de cansaço. Claro, a gente tem aqui a interpretação, ele se entregou à força, realmente se projetar quase que de maneira física do outro lado do universo, também não é algo para se fazer tomando um café, né? Ele realmente chegou ao limite do uso da força ali, né? Segurar um destroyer não é nada comparado a isso. Então, eu acredito que
é justificado a morte do Luke. Mas eu tenho que endossar um pouco o couro de que não sei se é a melhor forma de matar o Luke. E a Leia sente, ela sabe que ele não tá ali, né? Ela sente o sacrifício dele. E é uma cena, uma sequência toda emocionante. Mas eu realmente não tenho certeza se essa era a melhor maneira de matar o Luke, porque ele tinha que morrer sim. Eu não tô falando aqui que eu era a favor isoladamente da morte dele, não é isso. Mas faz parte do arco que esse filme está contando pra gente, onde ele apresenta sacrifícios desde a primeira cena, e esse sacrifício final é o auge da resistência. O Luke sendo o maior representante que a gente tem em toda a saga Star Wars da resistência, ele sendo o rosto dessa luta, e ele morre, ele se entrega para que a resistência, o que sobrou da resistência, possa fugir daquele planeta e continuar a luta. Então você tem o filme falando pra gente, porque logo em seguida a gente tem a cena da criança. Então o filme tá falando pra gente, olha, morreu o maior representante dos Skywalker, morreu o maior representante da Resistência, mas em algum lugar da galáxia tem uma criancinha olhando para o céu e a Força está ciente disso. É o filme falando pra gente, olha, não se preocupa porque a batalha da Resistência não vai ficar desestabilizada porque o Luke morreu. Pelo contrário, a batalha vai continuar porque o Luke morreu. Olha que coisa bonita. Olha que coisa poética, prática, faz sentido dentro do universo e mesmo assim é descartada assim que o outro filme começa. Ai, que tristeza. Mais uma vez, a gente falou bastante sobre a genialidade do Rian Johnson sobre a construção de cenas, né? De como ele constrói talvez as cenas mais bonitas de toda a série Star Wars. Pra mim e pra você, as mais bonitas do universo Star Wars. A cena da morte do Luke, ele olhando pro horizonte e tem 2 sóis no planeta que ele tá. É uma metáfora e uma alegoria direta da cena do Obi-Wan entregando ele em Tatooine pro tio dele, né? Pro tio Ben. E aí o Ben olhando pro horizonte, o sol de Tatooine, perdão, o Tatooine, né? O horizonte de Tatooine com 2 sóis. Então você tem uma alusão direta da volta dele para casa, mesmo ele não estando em casa. E sobre o Luke, eu acho que existe uma frase no filme que para mim sintetiza tudo que o Rian Johnson queria propor com essa ideia de filme, e isso é o argumento do filme, que é a frase que muita gente utilizou para criticar o próprio filme em si, né? Foi a frase do Kylo Ren, né? Que diz o seguinte: queime o passado, mate-o se for necessário. Porque a ideia aqui não era descartar o Luke Skywalker. O grande problema para mim é justamente que o fandom não queria que o Luke saísse. Eles não entendem que não é mais o tempo do Luke Skywalker. O Luke Skywalker existe. Ele vai existir na nossa cabeça, existe todas as ações que ele fez. A grandiosidade do Luke Skywalker vai continuar existindo dentro de roteiros e fora dele, para a cultura pop e no imaginário popular. Isso vai além. Muita gente criticou que esse seria um look menosprezado, que que o Luke não tá forte nesse filme, que ele não representa o Luke Skywalker como deveria ser. E aí você menciona, né, a projeção dele de outra galáxia para enfrentar o Kylo Ren. Isso é absurdo. E a única pessoa que percebe que ele não tá lá é a Leia, a pessoa que tem uma ligação com ele. Todos os outros não percebem. Inclusive, o próprio Rian Johnson é muito inteligente e ele não mente pra gente que o Luke não tá lá. Quando o Kylo Ren estica o pé no chão, o chão deixa uma marca vermelha, porque ele já mostrou pra gente que é isso que acontece. Quando o Luke estica o pé no chão, a marca vermelha não aparece. Ele não trapaceia pra gente nessa cena em nenhum momento, ele constrói a cena em cima disso e nós, em nenhum momento, como telespectadores, desacreditamos que o Luke tá lá. Por quê? Porque é o Luke Skywalker, mas ele teve uma evolução de como ele entende a força agora. Tanto que ele pega e fala para Rey: a força não se resume ao lado bom, ao lado ruim da força. É vaidade achar que só existe luz se existirem os Jedi. Olha como essa frase é poética, olha como essa frase é bonita. Não existia, o lado escuro continua existindo sem os Sith. Então vai existir o lado branco da força, o lado puro da força, sem os Jedi. Ele é uma pessoa extremamente cansada de toda essa guerra. Então é normal para mim que ele tenha se retirado desse processo e que ele tenha aí simplesmente ido viver de maneira isolada como um ermitão, porque ele já não sabe mais qual é o papel dele nesse universo. Ele não sabe mais qual é o papel dele nessa guerra, porque ele já não vê mais a guerra com esse mesmo espectro de vai existir um lado bonzinho, vai existir um lado malzinho. Então,
tendo estabelecido que Rian Johnson respeita o universo Star Wars e que Era de Ultron serve de embrião para toda a construção do universo que vem depois, isso nos leva a como que o impacto da recepção do público barra da crítica teve, peso em como as franquias continuaram sequencialmente após isso. Existe uma disparidade dos 2, eu acho bem interessante como essa disparidade acontece. Enquanto Era de Ultron é bem aceita pelo público e isso dita como que a Marvel vai estabelecer a sua fórmula, os últimos Jedi, eles são extremamente detonados pelo público e incrivelmente, maravilhosamente bem aceito pela crítica, o que tem um impacto extremamente contrário em como o episódio 9 vai ser construído. Enquanto a aceitação do público barra crítica, base baixa da crítica em Ultron, estabelece todo um modelo para a Marvel trabalhar em cima, a aceitação da crítica teve zero peso para manter aquilo que foi construído pelo Rian Johnson, inclusive descartando o roteiro original do episódio 9, né, do Elf Fates, e tendo toda a consequência que nós temos, né, a partir disso daí. No caso dos Últimos Jedi, a gente tem um filme que foi duramente criticado por parte do fandom, como já mencionamos aqui os motivos, teve uma ótima recepção na crítica, mas quando a Lucasfilm foi dar prosseguimento à história, eles se basearam na crítica e fizeram extremas mudanças para o filme 9, inclusive, dentre várias, a aceitação da xenofobia contra a atriz que interpreta a Rose, e a personagem foi totalmente tirada da trama. É um personagem que claramente teve muito destaque no episódio 8 e que deveria ter destaque no episódio 9, não porque a gente quer, e sim porque a história pedia isso. Não somente a aceitação da xenofobia e o descarte da personagem, como você reescreve todo o arco do fim com outra personagem. Justamente para você apagar de todas as formas possíveis e imagináveis qualquer relevância que a personagem da Rose pudesse ter tido. Exatamente. Isso é só um dos exemplos das mudanças drásticas que houveram entre um filme e outro. E aí, a gente tem uma consequência ruim, não porque eu não gostei do episódio 9, claro que eu não gostei, mas uma consequência ruim porque os fãs não gostaram do episódio 9. O crime seria gostar. Exatamente, tem que ficar buscando para ver quem gostou desse episódio. Mas a questão central é: a Disney deu ouvido às reclamações dos fãs, de parte dos fãs, fez as mudanças no filme, e os fãs não gostaram dessas mudanças. Então olha como é que nós temos aqui um peso totalmente diferente. Na Marvel, a Disney seguiu avante com a aprovação dos fãs em relação à Era de Ultron, pegou aqueles elementos e desenvolveu de uma maneira muito boa para desembocar em Vingadores Ultimato. No caso de Star Wars, a gente tem um futuro incerto para a franquia, nós temos um resultado ruim dessa trilogia, que foi uma trilogia inconsistente. O próprio fandom, que tanto criticou e apontou o caminho que queria, quando a Disney tentou seguir esse caminho, eles abandonaram, né? O clima até pesou, né? A gente começou falando tão bem dos filmes, gostando tanto, exaltando coisa bonita, cena bonita, roteiro bem feito, vilão bem construído. E aí a gente tem que lembrar que, infelizmente, uma parcela bem barulhenta dos fãs acabam tomando essa representatividade de um fandom e a empresa deu ouvido a esses fãs e agora a gente tem aí que ficar especulando qual vai ser o futuro de uma das sagas mais importantes da cultura pop, né? Enfim, deixa pra gente o seu comentário, o que que você acha desses filmes, se você gosta, se você não gosta, quais são os pontos que você acha mais relevante e também pode deixar a sua opinião sobre até quando vai durar esse sequestro de Star Wars na mão dos fãs, né? Até quando a direção criativa da Lucasfilm vai estar na mão desses fãs barulhentos, né? E em relação à Marvel, é a Marvel, né? Vamos ver. Vamos ver até quando a Marvel vai seguir sem uma direção criativa, né? Lembrando aqui, defendendo sempre, que eu assisti Thunderbolt, eu gostei bastante. Estou esperançoso aí Ah sobre o que a Marvel vai não. fazer. Cala a boca, cala a boca. Cala tua boca, você nem viu o Você tá filme. falando de filme B da Marvel. A Marvel nem tem filme A, vou falar de quê? Vou falar do filme B, ué. Hein? Filme de Vingadores sem Vingadores.
Esse filme só virou Vingadores, Novos Vingadores, porque tem um filme de Vingadores para 2026 e não tinha Vingadores no cinema. Problema. Gostei de Thunderbolt. Enfim, deixa aí seu comentário pra gente. A gente se encontra na semana que vem, no próximo episódio. É isso, galera. Tchau, guys.